Olá, boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente aqui para mais um bate-papo na página do PSTU Nacional. Hoje a gente vai conversar sobre o papel que os socialistas e os revolucionários têm que ter nessas eleições de 2020. E para conversar com a gente, nós convidamos o Zé Maria, que já está conectado aqui com a gente. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar os recados, né? Vocês aproveitam para compartilhar essa live nos grupos de WhatsApp, nas listas, convidar o pessoal no Facebook para vir acompanhar a gente aqui. Ok? Para quem estava aí desde o começo, a gente estava ouvindo Direito de Viver em Paz, uma música de um cantor chileno chamado Victor Jara, né, em homenagem aí à luta que os chilenos estão travando há muitos meses contra o governo de Pinheira e vão realizar esse final de semana o referendo para votar, né, para decidir sobre as alterações na Constituição. Ok? Não era a versão do Victor Jara, é uma versão rock progressista, mas fica aí a recomendação. Ok? Gente, o PSTU também está nas outras redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, também tem o número do WhatsApp, né? Que se você está acompanhando essa live e não conhece o partido, quer conhecer, mande um oi aí nesse WhatsApp que a gente entra em contato com você, ok? Isso tudo também está fixado aí no primeiro comentário. Tem também o link para a nossa página dos nossos candidatos, né? Uma sessão especial que a gente montou no nosso site para falar de eleição. Tem o link aí fixado no primeiro comentário, ok? Essa live está sendo transmitida em outras páginas do PSTU nos estados, né? Nossos candidatos, nossas figuras públicas. Mas se você quer mandar um comentário, uma pergunta, um abraço, mande aqui no Facebook Nacional, que é onde a gente consegue acompanhar, ok? Essa live também está sendo transmitida no YouTube, né? Vocês podem acompanhar por lá também. Para quem está assistindo na TV, hoje a gente pôs um QR Code, vai aparecer logo aí. Se você quiser acessar o nosso site eleitoral, mira a câmera aí nesse QR Code que vai direto para lá, ok? Gente, eu vou pôr então o Zé Maria na tela para a gente começar a nossa conversa. Boa noite, Zé. Tudo bem? Boa noite, Romerito. Tudo bem com você? Tudo Boa ótimo. noite a você que está aí participando dessa live conosco também. Para quem não conhece, o Zé Maria, né? É difícil alguém não conhecer, está aqui na live e não conhece o Zé Maria, mas vou apresentar. Zé Maria, presidente nacional do PSTU, já esteve aqui em outras lives com a gente, né? Veio debater hoje eleições conosco. Zé, a gente já está com o pessoal aqui de Belém, no Pará, Bragança, Paraíba, São Paulo está aí, Rio de Janeiro, São Lourenço da Mata. Lá em São Paulo, o pessoal da Brasilândia, da cidade de Tiradentes, Taubaté, Rio Grande do Norte, Macapá está aí também, Cruzeiro, São Paulo está aí. O pessoal que for chegando vai deixando nos comentários que a gente vai mandando um abraço. Piauí, a Yara Ferri está aí em todas as lives também. Talvez esteja rolando uma alteração na rede, está chovendo muito aqui, qualquer coisa, se tiver uma interrupção, a gente para um pouquinho, mas essa live está sendo gravada, depois vai na íntegra para o YouTube também, ok? Zé, para a gente começar o nosso debate, né? A gente está aí no meio da campanha, faltam aí 23 dias, se eu não estou errando a conta, para o 15 de novembro, né? Para a votação nas eleições de 2020. E o PSTU está apresentando uma série de candidatos, né? No país inteiro. Mas o PSTU é um partido que sempre disse que, olha, né? Voto não muda a vida, é preciso ir além das eleições, né? Uma revolução socialista e etc. Né, sempre apontando no sentido de ir além disso, para não ficar só nos limites da eleição burguesa. E aí eu pergunto, obviamente, né, a primeira pergunta é por que o PSTU participa das eleições? Então, Romerito, esse debate ele é bastante importante e a razão de ser pela qual o PSTU participa do processo eleitoral não é o fato de nós acharmos que é possível, através do processo eleitoral, mudar o nosso país para poder mudar a vida do povo, para resolver os problemas fundamentais que afligem a vida da nossa população. Pelo contrário, as mudanças que nós precisamos fazer para que isso ocorra, para que as pessoas tenham acesso a uma vida digna, não vão vir através de um processo como esse das eleições, através dessas instituições que nós temos hoje no controle, né, do país. Em primeiro lugar, porque as eleições, como todas as demais instituições que fazem parte do regime, do sistema político que governa a sociedade capitalista em que nós vivemos, é completamente controlada pelo poder econômico. É um processo que se dá em base ao filtro do dinheiro. Os ricos têm condições de fazer uma campanha capaz de atingir o conjunto da população do país nesse período que nós temos, porque é preciso muito recurso para isso, e parte fundamental dos recursos para que isso possa ocorrer é justamente o acesso à TV e ao rádio, que também
é organizado e é distribuído em função dos interesses daqueles que controlam a sociedade. Vejam, é o próprio Congresso Nacional que aí está controlado pelos partidos tradicionais desse país, que sempre controlaram, sempre governaram o Brasil, que decidem como é que é feita a distribuição do tempo de TV. E não é por coincidência que o PSTU, por exemplo, esteja completamente alijado de qualquer tempo de acesso à TV e ao rádio. E aí, veja, num país continental como o nosso, o tamanho que tem o Brasil, 200 milhões de habitantes, de que forma um partido político poderia atingir o conjunto da população para fazer chegar essa população às suas propostas? O programa de governo que o PSTU tem. Isso é simplesmente impossível, sem a televisão, sem acesso ao rádio. Então, essa forma como se organizam esses processos decisórios, né, no país, são formas construídas para manter o país e a população do país sob domínio daqueles que controlam a nossa sociedade, dos bancos, das grandes empresas, das multinacionais, dos ricos. E eles mantêm o controle da sociedade e tentam legitimar, através de eleições como essa que nós estamos vivendo, esse controle que eles exercem. Eles tentam passar a ideia de que é a população que está decidindo. É o povo que está decidindo quem é que vai governar o país, quem é que vai definir as leis. E aí a gente fica frente a esse paradoxo. Todo mundo, não é, fica escandalizado com a quantidade de coisas que o governo decide contra a população, o tal governo que foi eleito pelo povo. O povo fica escandalizado com a quantidade de ataques aos direitos da classe trabalhadora, do povo pobre que sai daquele Congresso Nacional, também com deputados e senadores eleitos pela população, e são levados a crer que é uma crise, que é um problema, que é um defeito que está havendo na instituição, que é preciso consertá-la depois, na próxima eleição. E, na verdade, não é um defeito. Essas instituições foram feitas para produzir esse resultado que está aí mesmo, para proteger os interesses dos banqueiros, dos grandes empresários, do agronegócio, os interesses dos países mais avançados, os países imperialistas que controlam a economia no mundo todo, e não para atender os interesses e necessidades da população. Então, essas instituições foram feitas para garantir, para perpetuar o controle do grande empresariado e dos banqueiros sobre o povo. Ela não pode, ela não cria condições para que essa dominação possa ter um fim. E veja, mesmo que a classe trabalhadora e que o povo pudesse fugir a esse controle do poder econômico, das grandes empresas que controlam as redes de TV, os rádios do país, mesmo que o povo pudesse fugir a esse controle. Nós tivemos a experiência de 1964, quando o Congresso queria votar alguns pequenos benefícios para a população, para a classe trabalhadora, algumas medidas que defenderiam muito parcialmente os interesses do país, e o grande empresariado, os banqueiros articulados com o imperialismo norte-americano, patrocinaram o golpe militar que impôs ao país 20 anos de ditadura militar. Então, as mudanças que nós precisamos fazer para que o povo tenha uma vida digna pressupõem enfrentar e acabar com os privilégios, né, dos banqueiros, dos grandes empresários sobre o nosso país. Implica mudanças profundas na estrutura econômica da sociedade e pressupõe força. Essas mudanças não vêm através do voto ou através desse Congresso Nacional que estão aí. Vão vir através de um processo amplo de mobilização e de organização da classe trabalhadora brasileira. É preciso uma revolução socialista, uma ampla mobilização nacional, com o povo na rua, que gere força para que nós possamos realizar uma mudança fundamental nas instituições que governam o país. Ou seja, tirar essas instituições que controlam o governo do país e colocar no lugar dessas instituições um governo da classe trabalhadora, da classe operária, do povo pobre, que governe através de conselhos populares, onde a população decida aquilo que vai ser feito no país e faça aquilo que tem que ser feito no país para que o povo possa ter uma vida digna. É essa mudança necessária. E nós participamos das eleições, em primeiro lugar, Romerito, para defender uma alternativa socialista e revolucionária, para defender esse caminho para a mudança que nós precisamos fazer no país. Portanto, a nossa participação nas eleições, ela não se dá em função da ilusão de que, através das eleições, nós vamos mudar o país. Pelo contrário, ela se dá, entre outras coisas, para ajudar, desfazer, combater essa ilusão, esse engodo, que é o processo eleitoral, e tratar de levar aos trabalhadores, ao povo pobre do país, uma ideia clara de que nós não vamos mudar o país através desse mecanismo, que nós precisamos fortalecer a organização da classe trabalhadora,
a organização do povo pobre dentro de cada fábrica, de cada escola, de cada local de trabalho, na nossa comunidade, nos bairros, nas nossas cidades, é fortalecendo a nossa organização e tomando nas nossas mãos o destino do país, nos mobilizando para poder arrancar da sociedade aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna. É dessa forma que nós vamos mudar o país, no sentido que nós precisamos para que o nosso povo tenha uma vida digna. Então, nós participamos das eleições, entre outras coisas, para denunciar o engodo que é esse sistema e para defender uma alternativa socialista e revolucionária que possa efetivamente mudar o nosso país. Agora, veja, isso não significa dizer que tanto faz em quem votar, já que as eleições não mudam nada, tanto faz em quem votar? Não, não é assim. Não é assim porque justamente o grande empresariado, a burguesia, se utiliza das eleições para tratar de legitimar, de tentar naturalizar a dominação que eles exercem sobre a população, para poder explorar o nosso povo, para poder impor ao nosso povo esse sistema de desigualdade, de injustiça, de violência que nós somos obrigados a aturar todos os dias. Então, cada voto que um trabalhador, que uma trabalhadora dá numa alternativa do grande empresariado da burguesia, está fortalecendo esse engano. Está dando mais força para que o grande empresariado, através dos seus representantes lá no Congresso Nacional, através do governo federal, né, e o grande empresariado controla aqueles caras que estão lá, de que forma? Financia a campanha deles. Como eu disse, ou seja, o poder econômico controla o resultado das eleições, porque eles simplesmente dão dinheiro, bancam financeiramente a capacidade desses políticos fazerem uma campanha maciça para poder ganhar o voto da população, enganando a população para poder se eleger, e depois lá esses caras votam naquilo que os empresários querem, não naquilo que o povo que votou neles precisa. Então, cada voto nesses partidos, cada voto nessas alternativas da burguesia fortalece esse sistema que vai depois arrancar o couro das costas do próprio trabalhador para poder garantir o lucro das grandes empresas, né, para poder entregar os recursos e as riquezas que o nosso país tem para as multinacionais e para o sistema financeiro internacional. Então, desde esse ponto de vista, ou seja, o voto ele tem a sua importância. Assim como o voto nas alternativas da burguesia fortalece a dominação que eles exercem sobre o nosso povo e sobre o nosso país, o voto numa alternativa socialista e revolucionária fortalece esse processo de lutas, fortalece esse processo de organização da classe trabalhadora e do povo pobre que nós precisamos fazer crescer no país. Porque esse é o caminho para que a gente crie as condições de, ali na frente, colocarmos o povo todo nas ruas, fazermos uma revolução socialista nesse país que possa, de fato, mudar. Colocar o povo no governo, colocar a classe trabalhadora no governo e, com a classe trabalhadora no governo, promover as mudanças que são necessárias na estrutura econômica, social e política do país. Então, o voto útil nesse sistema é o voto nas alternativas socialistas e revolucionárias. O PSTU lança candidaturas não é só para constar, não é só para denunciar o capitalismo, não é só para poder defender uma alternativa socialista, ainda que esse seja o objetivo central, fundamental da nossa campanha. Mas nós queremos também o voto dos trabalhadores. E o voto dos trabalhadores nas alternativas socialistas e revolucionárias é o voto na verdadeira mudança que nós podemos construir no nosso país. Agora, há um outro tema que também surge sempre que nós fazemos essa discussão, Romerito, mas e o mal menor? Na medida que o PSTU tem pouco voto, não é melhor então votar nesses candidatos que são mais críticos que estão aí? Né? Olha, isso também é uma forma de garantir a permanência do engodo. É muito comum em situações, especialmente quando o descontentamento da população cresce, porque a população ela acredita nesse sistema, mas ela se decepciona com o sistema, e a enganação tem o limite, porque as pessoas vão sendo confrontadas com uma condição de vida cada vez pior, isso revolta as pessoas, gera descontentamento, e nesses momentos surgem aquelas alternativas que são críticas ao sistema, mas que não são a favor de romper com o sistema, que defende uma aliança de classes, que defende a conciliação com o grande empresariado, com os banqueiros que estão aí, e que querem governar junto com eles, e não contra eles. São as alternativas representadas pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, por esses partidos que se dizem da classe trabalhadora, mas não querem romper as alianças com o grande empresariado. Pelo contrário, querem governar com eles. E eu diria, voto nessas alternativas é voto que, em última instância, defende a manutenção do sistema que está aí. Ou seja,
a garantia dos privilégios dos bancos, dos grandes empresários, construídos sobre o aumento da exploração da classe trabalhadora, sobre essa desigualdade, a injustiça e a violência que nós vemos nessa sociedade. Portanto, não é tampouco um voto útil. Por isso, nós apresentamos candidaturas para defender uma alternativa socialista e revolucionária para o país, mas nós também lutamos pelo voto. E o voto útil, o voto que fortalece as possibilidades de mudança do nosso país e da vida do povo, é o voto na alternativa socialista e revolucionária, é o voto no PSTU nessas eleições. Porque fortalece politicamente esse processo de organização, de mobilização no nosso povo, para que nós possamos criar as condições de realmente mudar o nosso país. E ao fortalecer essa alternativa, enfraquece os inimigos da nossa classe, enfraquece as alternativas da burguesia, enfraquece as alternativas do reformismo, que, em última instância, defende a manutenção desse sistema de dominação que aí está. E também porque, se é certo que o voto nas eleições, ou que o resultado das eleições não muda a vida do povo, também é certo que não é indiferente nós termos, para ajudar a fortalecer a organização e a luta da classe trabalhadora, uma Vanessa Portugal, por exemplo, vereadora lá em Belo Horizonte. Não é secundário, não é para os professores, as professoras, para o movimento do sem-teto da região metropolitana de Belo Horizonte, que sabe o papel que a Vanessa cumpre na luta desses setores. Não é secundário ter uma Vanessa na Câmara de Vereadores. Vai fortalecer a organização e fortalecer essa luta. Assim como não é secundário, nós temos aqui em São Paulo a Flávia, a Shirley, a Júlia, a Eliana, o Lauro, como vereadores aqui em São Paulo. Vão fortalecer a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras para a gente poder avançar no sentido da construção das condições para mudar o país. Não é secundário nós temos lá em São Luís a Preta Lu, o Saulo, a Nicinha, né? Os camaradas que são candidatos a vereador nosso naquela cidade. Ou aqui em São José dos Campos, o Toninho, o Gradella, a Alessandra, ou seja, o Luizinho. São todos camaradas que estão na luta da classe trabalhadora e que, se estiverem na Câmara Municipal, vão estar fortalecendo esse processo de lutas. Portanto, nós achamos, nesse sentido, que o prefeito ou um vereador do município, que além de lutar, de colocar o seu mandato a serviço de resolver os problemas concretos de cada município, aquilo que aflige a nossa vida no cotidiano, se colocarem também esse mandato a serviço da organização dos trabalhadores, de fortalecer o processo de mobilização dos trabalhadores, nós temos um processo de avanço em relação a atingir esse objetivo que nós temos, que é de realizar um grande movimento nesse país capaz de mudar a nossa sociedade para poder mudar a vida da população. Então, o PSTU, ele apresenta um programa, uma alternativa socialista e revolucionária, e não é um programa ou uma alternativa descolada da realidade, que essa é outra crítica que às vezes nos fazem. Pelo contrário, o PSTU, ao apresentar uma alternativa socialista e revolucionária, defender que a campanha dos seus candidatos e os mandatos daqueles que forem eleitos esteja a serviço da luta por essa alternativa, não está abdicando de lutar por aquelas questões concretas que afligem a vida da população neste momento. Pelo contrário, o único programa que, de verdade, defende as condições para que a população possa se defender dessa tragédia que é a pandemia de coronavírus neste momento, ou seja, ter assistência por parte do Estado para defender sua saúde, né? A única proposta que pode, o único programa que pode garantir condições para que a classe trabalhadora se defenda das consequências da crise da economia que está aí, né? Do desemprego, do ataque aos direitos, do arroxo dos salários que vem sendo praticado, ou seja, a única forma de garantir emprego, salário digno, aposentadoria, saúde, educação públicas e de qualidade, moradia, condições dignas de vida para as pessoas, é justamente o programa que o PSTU apresenta. Porque é o programa que, além de defender essas demandas, mostra como essas demandas vão ser atendidas, como esses problemas vão ser resolvidos, dizendo claramente que, para resolver esses problemas, é preciso atacar o privilégio dos banqueiros e dos grandes empresários. É preciso parar de pagar a dívida pública, que leva quase 50% do orçamento da União todos os anos. É preciso estatizar os bancos e o sistema financeiro e colocar isso sob controle dos trabalhadores. É preciso estatizar as grandes empresas e as multinacionais para que a gente possa planejar a produção do país em função das necessidades da população e não do lucro dos grandes empresários. É preciso nacionalizar as terras para produzir alimento para o povo brasileiro,
Veja a situação que nós estamos hoje, o preço do arroz, o preço do feijão, num país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Isso é a expressão das contradições mais absurdas desse sistema que nós vivemos, né? O Brasil produz comida que pode alimentar quase 1 bilhão de pessoas no planeta e tem 10 milhões de pessoas passando fome aqui. 84 milhões de pessoas sofrem algum tipo de restrição alimentar nesse país por conta do absurdo que é o sistema capitalista. A capacidade de produção de alimentos do país, que é a coisa mais básica para a humanidade, não está a serviço de alimentar o povo, está a serviço de dar lucro por donos das grandes empresas do agronegócio, quase todas multinacionais. Isso, nós não vamos acabar com a miséria que aflige a vida do nosso povo, com o desemprego, com a falta de direitos, com essas péssimas condições de vida que vive a maior parte da população brasileira, sem acabar com essa desigualdade, essa injustiça, sem acabar com o controle que os bancos e as grandes empresas têm sobre a nossa sociedade. Por isso, nós defendemos um programa que arranca daquilo que são as necessidades concretas, mas aponta para uma transformação de fundo, uma transformação socialista do nosso país, como primeiro passo para que a gente possa implantar o socialismo no mundo, porque essa é a única forma de assegurar a vida digna para a classe trabalhadora. Então, essa é a razão pela qual nós participamos dos processos eleitorais, Romerito. É dessa forma que a gente vê, e por isso a gente vê os processos eleitorais vinculados ao processo de lutas que a gente já travava antes das eleições e vamos continuar travando depois delas. Perfeito. O pessoal que está acompanhando a gente aí, acho que está tendo uma oscilação no sinal. Como eu disse no começo, está caindo uma chuva muito forte aqui, mas a gente está gravando, a gravação está ok. A gente vai disponibilizar logo depois inteiro no YouTube sem nenhum desses problemas, ok? Zé, você acabou dando um panorama geral da nossa discussão. Eu queria, na verdade, pedir para você entrar mais especificamente no ponto. Você disse que é importante o voto para fortalecer a luta e etc. Mas existe um sentimento de que, olha, né, isso aí é tudo mais do mesmo, esses partidos são todos iguais, dizem uma coisa agora na eleição, depois fazem outra e etc. Eu queria perguntar para você qual a diferença entre o programa do PSTU e o dos outros partidos, incluindo os partidos de esquerda. Assim. Eu estava assistindo outro dia a live do Ciro, com o Pedro Cardoso lá no Rio, que eles fizeram pelo Instagram, e o Ciro disse o seguinte, olha, aqui no Rio de Janeiro a gente tem 14 candidatos, mas tem só 2 projetos, né, dizendo que um lado era o projeto da burguesia e o outro era o projeto de defesa da classe trabalhadora defendido pelo PSTU. Então comenta pra gente qual que é a diferença programática que o PSTU tem com os outros partidos. A diferença fundamental que existe é justamente aquilo que eu falava ainda agora há pouco, que é mostrar por onde nós vamos criar as condições para mudar efetivamente a vida da classe trabalhadora. Ou seja, nós vivemos, se a gente vivesse num país, eu sempre falo isso, eu repito, se nós vivêssemos num país que não tivesse recursos para poder garantir as condições materiais para que as pessoas pudessem ter uma vida digna, o que vai se fazer? O que não tem solução, solucionado está. Mas não é a realidade do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Nós temos uma capacidade de produção de alimentos que poucos países do planeta têm, a quantidade de terras próprias para a agricultura, o clima, a quantidade de água, né? E nós temos, ao mesmo tempo, 10 milhões de pessoas que passam fome aqui. A única explicação para isso é a utilização desse bem social do país, desse recurso que o país tem, não para atender a necessidade da população, mas o lucro das pessoas, o lucro das pessoas que controlam, né, essas grandes empresas, as multinacionais, que são donas do grosso da produção de alimentos no nosso país, controlam as terras que produzem alimentos no país. Por outro lado, nós temos uma capacidade de produção industrial que é das maiores do mundo. O parque industrial do Brasil é imenso, é bastante diversificado. Agora, frente à pandemia de coronavírus, nos deparamos com a realidade que nós produzimos respiradores para poder salvar a vida das pessoas, uma coisa absolutamente simples, que poderia ser produzido com toda facilidade nesse país, mas não produz. Sabe por quê? Porque as empresas produzem aquilo que dá lucro, não aquilo que é necessário para poder atender a necessidade das pessoas. E assim nós temos um sistema financeiro imenso, enorme, os bancos são enormes, mas estão voltados para financiar aquilo que é necessário para a população, ou seja, a produção de alimentos, a construção de moradias populares, obras de saneamento, obras de infraestrutura para melhorar a vida do povo, com juros e com crédito com juro
que possa atender, de fato, a necessidade e as condições da população, do pequeno empresário, do pequeno comerciante? Não. São juros extorsivos, porque os bancos vivem da especulação financeira e, fundamentalmente, da aplicação desses fundos, nesses títulos da dívida pública. E, com isso, os bancos no nosso país tiram do orçamento brasileiro, todos os anos, o montante nos últimos anos agora chega perto de R$1 trilhão. R$1 trilhão. Aí eu pergunto, como é que nós vamos resolver o problema da moradia popular, que todos os candidatos estão dizendo que vão resolver? Como é que vai resolver o problema da educação e da saúde, que todos os candidatos estão dizendo que vai resolver? Sem parar de pagar a dívida pública, sem estatizar os bancos, sem expropriar o agronegócio e colocar as terras desse país a serviço da produção de alimentos para o povo, sem nacionalizar, sem estatizar as grandes empresas e colocar sob controle dos trabalhadores, de um governo da classe trabalhadora, para poder planejar o que vai se produzir no país para responder à necessidade dos trabalhadores. Essa é a diferença fundamental do nosso programa com esses outros partidos. Você veja, mesmo os partidos que se dizem mais à esquerda, como o PSOL. O candidato do PSOL aqui em São Paulo, Boulos, que é bastante conhecido de todos, numa longa entrevista que deu ao jornal É o País esses dias, o que o Boulos dizia? Que os empresários têm que entender que a vida não é só ter lucro, que não é ter lucro e só arrancar o couro das costas dos trabalhadores. É preciso pensar também na população. E aqui há muitos empresários que têm essa consciência. Olha, eu milito no movimento faz 50 anos, nunca vi nenhum desses empresários. Nenhum. Mas nenhumzinho, nem para remédio, porque não existem. Os empresários, no capitalismo, é da natureza do sistema. O sistema funciona aumentando a exploração sobre a classe trabalhadora. O capital sobrevive, ele se reproduz às custas do aumento cotidiano da exploração da classe trabalhadora. Não só aqui no Brasil, no mundo todo. Por isso que no mundo inteiro, nesse momento de crise que nós não vemos a sociedade se organizando para garantir um seguro-desemprego maior, para garantir estabilidade no emprego, para garantir uma aposentadoria maior, para garantir renda para as pessoas que não têm outra fonte de renda para sustentar suas famílias neste momento. Pelo contrário, o que nós vemos no mundo todo é reforma trabalhista para tirar direito dos trabalhadores, é lei para ajudar as empresas a reduzir salário de trabalhadores, é lei para facilitar a demissão de trabalhadores. Né? A gente está vendo aí o crescimento do desemprego de uma forma assustadora no mundo todo. A sociedade capitalista funciona em função dos interesses de cada vez um número menor de grandes bilionários ou trilionários, que são cada vez mais ricos, às custas de impor uma situação de miséria cada vez maior para uma parcela cada vez maior da população. Agora, é justamente essa visão que o Boulos expressou nessa entrevista, né, que está na base do programa, do projeto que esses partidos defendem para o país, que nós já tivemos uma experiência aqui no Brasil, que foi o PT, os 14 anos que o PT governou o Brasil. E nós tivemos algumas concessões para o povo mais pobre, tivemos o Bolsa Família, tivemos ProUni, tivemos uma outra migalha da riqueza que foi produzida no país, que o PT distribuiu para o povo mais pobre, mas para onde continua indo o grosso da riqueza produzida no país durante os governos do PT? Para os mesmos banqueiros e grandes empresários que ia na época do Fernando Henrique e que continuam indo agora na época do Bolsonaro. O país vive uma crise hoje que ela é agravada bastante pela política genocida e antitrabalhadores do governo Bolsonaro. Mas essa crise já vem sendo gestada de antes. Vem lá desde o FHC, passando pelos governos do Lula, da Dilma, do Temer, porque não houve diferenças de qualidades em relação a esses governos. E não sou eu que disse, não sou eu que estou dizendo isso. O Lula disse isso. O Lula, quando terminou o segundo mandato, o que ele falou? Que a imprensa brasileira toda registrou. Nenhum banqueiro e nenhum grande empresário pode reclamar do meu governo, porque nunca antes na vida ganharam tanto dinheiro. Não foi o Lula que disse isso? Pois é, minha gente. E como é que banqueiro e grande empresário ganha dinheiro, se não é arrancando o couro das costas do trabalhador? Então, esses partidos, ao defender a conciliação com os empresários, eles tiram do seu programa a necessidade de que a gente arranque do controle desses empresários os meios de produção do país. Eles não defendem que a gente estatize os bancos, que pare de pagar a dívida, que estatize as grandes empresas e as multinacionais, que nacionalize a terra, para colocar a serviço de atender a população os recursos que o país tem e a riqueza produzida pelo trabalho.
Ao não defenderem isso, eles só fazem mentir, porque estão dizendo que vão resolver problemas e depois não vão resolvê-los. Assim como o PT dizia que ia mudar o país e o Lula dizia que ia ser com uma canetada e não mudou o país depois de 14 anos de governo. Porque, pelo contrário, continua a governar os grandes empresários e banqueiros. Não tem aliança com o grande empresário que possa governar para a classe trabalhadora. Porque um governo, para governar para os trabalhadores, tem que governar contra eles. Não há dinheiro, não cai do céu, recurso não cai do céu. Os recursos para atender as necessidades que a população brasileira tem para ter uma vida digna existem. E o nosso país os tem em abundância. O problema é que, enquanto eles estiverem sendo canalizados para o cofre dos donos das indústrias, para o cofre dos donos do agronegócio e para os bancos, não vai ter recurso para atender a necessidade da população. Então, esses partidos, essencialmente, abdicaram ou nunca defenderam, no caso alguns deles, essa necessidade que é de arrancar dos donos das indústrias, das terras, dos bancos, o controle dos meios que são necessários para garantir vida digna para a população. Então, aquele que diz que vai garantir emprego, salário, aposentadoria, saúde pública, educação para todo mundo, sem acabar com o privilégio, com o controle que os bancos e as multinacionais têm sobre o nosso país, estão mentindo, porque não há como fazer isso. Para fazê-lo, é necessário acabar com o controle que os bancos, as multinacionais e as grandes empresas têm sobre o nosso país. Por isso o PSTU diz, é muito importante votar nos nossos candidatos nas eleições, porque isso fortalece o processo de organização e de luta da classe trabalhadora. Mas não nos iludamos. Para a gente promover as mudanças que o país precisa, nós vamos precisar de força. Não é só argumento. O banqueiro sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe que está matando crianças de fome nesse país aqui com essa ganância de lucro que ele tem. Ele não é ignorante, ele sabe o que está acontecendo. O problema é que é o privilégio dele. E ele não vai abrir mão desse privilégio se nós não tivermos força para impor. E sabe de onde nós vamos tirar essa força? Povo na rua. Eles são muito fortes. As instituições que governam o país são muito fortes. O capitalismo está aí controlando, governando o planeta faz mais de 300 anos. Agora, se o povo todo vai para a rua, nós temos muito mais força do que eles. Nós precisamos nos unir e tomar nas nossas mãos, nas mãos da classe trabalhadora, do povo pobre desse país, o destino do nosso país. Escrever o futuro que nós queremos para o país. E isso nós vamos fazer nas ruas. Todos nós unidos nas ruas temos muito mais força do que esse presidente da República que está aí, esse Congresso Nacional que está aí, e inclusive dos aparatos armados que eles têm. Contra o povo todo na rua mobilizado, não há força que segure. E nós temos que fazer isso. É um ato, em primeiro lugar, de justiça. Nós somos a maioria da população. Somos nós que produzimos toda a riqueza do país com o nosso trabalho. Somos nós que fazemos o país funcionar com o nosso trabalho. Por que é que nós não podemos governar? Porque quem tem que governar é o banqueiro, ou é o representante dele, o pau-mandado dele, como é o Bolsonaro que está aí, e ainda por cima eles vão se apropriar de toda a riqueza que nós produzimos com o nosso trabalho e condenar a maioria da população a uma situação de penúria cada vez maior. Esse sistema em que nós vivemos é uma contradição em si, é um paradoxo, é inadmissível continuar nesse sistema, porque esse sistema não permite que haja uma vida humana digna nessa sociedade, porque o que interessa para esse sistema é o privilégio dos banqueiros e grandes empresários. Esses partidos, como o PT, o PSOL, o PCdoB, ao abdicar da defesa de uma transformação socialista, de uma revolução que possa arrancar da mão dos banqueiros, dos grandes empresários, do agronegócio, o controle dos meios que são necessários para garantir vida digna para a população, abdicaram, na verdade, da luta para mudar esse país. Eles vão ajudar o grande empresariado a manter essa dominação que, infelizmente, nós vivemos hoje, se chegam no governo, como fez o PT. De novo, não sou eu que estou dizendo, é a prática que demonstrou. Perfeito. Zé, deixa eu dar um panorama aqui de todo mundo que está acompanhando a live com a gente e mandou um abraço aqui nos comentários. Lá em São Paulo, o pessoal do Capão Redondo, Jardim Ângela, Zona Leste, Mauá, no ABC, o pessoal de João Pessoa está aí, Juiz de Fora, Sorocaba, Fortaleza, Guarulhos, em Minas, Uberaba, Ipatinga, Conselheiro Lafayette, Niterói no Rio, São Carlos aqui no interior de São Paulo, Santa Maria, Uruguaiana, os rodoviários de Porto Alegre, pessoal de BH e o Em Luta lá em Portugal. Já mandaram os abraços aqui nos comentários, estão acompanhando a live com a gente. Aproveitando, né, esse panorama que eu passei aqui, Zé, eu queria aproveitar para passar um bloco
com algumas de nossas candidaturas, né, que eles mandaram os vídeos para gente, e eu vou passar aqui e vou pedir para você comentar depois, ok? Manda abraço. Sou Saulo Arcângelo, candidato a vereador de São Luís. Nestas eleições estamos levando o programa Uma Alternativa Socialista e Revolucionária, denunciando os prefeitos e os vereadores da nossa cidade que querem cada vez mais que a cidade de São Luís seja para os ricos. Então, na Câmara, vamos avançar em um programa socialista através dos Conselhos Populares. Sou Nicínia Durães, candidata a vereadora pelo PSTU. Estamos aqui no Quilombo Urbano Liberdade, o maior quilombo urbano da América Latina, apresentando um programa socialista e revolucionário para a nossa classe, para a periferia, para os negros, mulheres, LGBTs e todos os oprimidos dessa cidade. Estamos aqui em São Luís do Maranhão fazendo uma campanha de maneira muito forte e muito firme, enquanto os outros partidos sairão das ruas depois das eleições para utilizar o parlamento para atacar o nosso povo. Nós fazemos o contrário. Utilizamos esse processo como ponto de apoio para apresentar um programa alternativo para a nossa classe socialista também, e para que no próximo período, depois das eleições, a nossa classe esteja mais organizada e mais fortalecida para enfrentar a burguesia e o capitalismo e resolver os seus problemas históricos. Contra a criminalização da pobreza que promove um verdadeiro genocídio ao povo negro e à juventude das nossas favelas e periferias. Pela descriminalização das drogas, pela desmilitarização da PM, por uma polícia unificada com direito de sindicalização, direito de greve, bons salários e eleição de delegados, pelo direito da autodefesa das comunidades e das favelas. Olá, companheiros e companheiras. Aqui em São José dos Campos, a nossa campanha vem num crescente, envolvendo os militantes do partido e principalmente envolvendo os ativistas, aqueles que nos conhecem, aqueles que sabem que nós temos um programa para fazer uma transformação da sociedade, aqueles que sabem que nós somos socialistas, aqueles que sabem que nós somos da luta. Esses, nas fábricas, nos bairros, têm tomado a nossa campanha e essa campanha tem desenvolvido. É dessa maneira que a gente constrói a nossa campanha. Nós aqui em São José dos Campos também estamos apresentando as candidaturas e as propostas socialistas do PSTU para o povo pobre, para o povo negro, que está sentindo na pele os reflexos de uma pandemia, da crise econômica, e a receptividade tem sido muito boa, porque as nossas propostas é que mais vai de encontro à necessidade daqueles que mais necessitam. Por isso, essa campanha é uma campanha forte, junto ao povo da periferia, a juventude, as mulheres, e é dessa forma que o PSTU se apresenta nas eleições em São José dos Campos. Eu sou Lauro Fiais, candidato a vereador por São Paulo. Nossa candidatura é operária, negra e socialista, construída junto com a classe trabalhadora, para defender os nossos direitos, lutar contra o racismo e contra o capitalismo. Sem vender ilusão, como fazem a direita e a esquerda que querem manter e humanizar o capitalismo, a nossa campanha é com os de baixo para derrubar os de cima. Uma alternativa revolucionária e socialista. Meu microfone estava desligado aqui, mas você ouviu. O que significa politicamente, né, para o PSTU
apresentar esse conjunto de candidaturas com esse perfil, né? Muitas candidaturas negras, LGBTs, indígenas, né? Qual é o significado político disso tudo? Olha, para nós, os camaradas e as camaradas que assumem a tarefa de se candidatar pelo partido, seja vereador, seja prefeito, são representantes de um projeto político. Eu falei agora há pouco de vários camaradas em alguns centros que para nós são importantes, mas eu estava vendo aí o Ciro, lá no Rio de Janeiro, o Samanta, Pitel, o Gustavinho, São João del Rei, meu amigo Jordano, grande Jordano, junto com a Janaíne lá, estão fazendo um fuzuê na cidade, um negócio muito importante. Então, são camaradas que assumem a tarefa de defender um projeto socialista e revolucionário para o país. Então, a primeira característica fundamental das candidaturas nossas são candidaturas que se apresentam para defender o projeto da classe operária, um projeto socialista para o país, uma transformação na estrutura econômica, social e política do país, para que a classe trabalhadora possa avançar no sentido da construção de uma sociedade socialista no nosso país e no mundo. E esses dados que você estava dando, Romerito, eles são expressão de que é perfeitamente possível, e é dessa forma que o PSTU vê as coisas, defender um projeto de classe, um projeto socialista, ao mesmo tempo que nós levamos adiante, desde já, a luta contra toda forma de opressão, de discriminação e de violência que existe nessa sociedade. O racismo, né? A violência contra negros e negras, o machismo, a violência contra as mulheres, que é uma coisa bárbara nessa sociedade que nós vivemos, a discriminação das pessoas LGBTs, né? A discriminação dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, e as nossas candidaturas expressam um projeto de classe, um projeto socialista, e também essa luta contra toda forma de opressão, porque nós queremos não só acabar com o capitalismo, para construirmos uma sociedade socialista, onde todas as pessoas tenham as condições materiais para terem uma vida digna. Não é só as condições materiais que fazem do ser humano aquilo que nós queremos que o ser humano seja. Nós queremos uma sociedade onde todas e todas possam viver de forma plena como seres humanos. Portanto, nós queremos colocar um fim em toda forma de exploração, mas também toda forma de opressão, colocar um ponto final definitivo em toda forma de racismo, né, de xenofobia, em toda forma de machismo, de discriminação contra as pessoas LGBT. Né? Então, é preciso que a gente avance desde agora nessa luta, porque quando a gente libertar a sociedade das amarras econômicas que a mantém escravizada pelos banqueiros e pelos grandes empresários, nós possamos também superar definitivamente essas formas de discriminação, de opressão que existe nessa sociedade. E nós, com esses camaradas que assumiram a tarefa, com esses dados que você estava apresentando, nós queremos também, com as nossas candidaturas, simbolizar a importância que para nós tem, né, ao lado desse projeto de classe, do projeto socialista que nós defendemos, manifestar desde agora, né, a importância que nós damos para a luta contra as opressões. Não fazemos isso no discurso, fazemos isso na nossa prática cotidiana. Isso para nós é fundamental e é importante que os nossos representantes e as nossas representantes nesse processo eleitoral também sejam expressão desse processo. Perfeito. Zé, deixa eu aproveitar então para puxar um pouquinho para algumas polêmicas que a gente vê durante o processo eleitoral. Sempre aparecem essas polêmicas, mas especialmente, né, no período eleitoral. O PSTU está apresentando candidaturas próprias em muitas cidades, etc., mas sempre rola aquela pressão, aquela dúvida, olha, não seria melhor unir a esquerda e etc., né? Fortalecer um campo progressista e etc., por que o PSTU não apoia em algumas cidades candidaturas como a do PT, do PCdoB, do PSOL, onde nas cidades em que esses partidos têm chances reais de irem para o segundo turno ou até mesmo serem eleitos, né? O Boulos em São Paulo, por exemplo, tem uma chance objetiva de ir para o segundo turno, né? Por que o PSTU não opta por uma política de frente de esquerda e união com esses partidos para fortalecer um campo progressista? Olha, em primeiro lugar, eu acho importante destacar que o PSTU talvez seja o partido que mais defenda a unidade de todos os setores, partidos, movimentos sociais, sindicatos, para a luta concreta da classe trabalhadora, para enfrentar os ataques que nós estamos sofrendo, por exemplo, neste momento, por parte do governo Bolsonaro, do grande empresariado, se aproveitando, né, da pandemia
para nos impor à classe trabalhadora brasileira, colocar nas nossas costas o custo da crise econômica que sacode, que cruza toda a economia capitalista em todo o mundo neste momento. Então, para a luta concreta, para que nós possamos fazer greve, mobilizações de rua, enfrentar, botar para fora o governo que está aí, nós defendemos ampla unidade com todos os setores que queiram lutar, que queiram se colocar ao lado da classe trabalhadora para fazer o processo de mobilização necessário para defender seus direitos e avançar, inclusive, para botar para fora aqueles que, neste momento, atacam a classe trabalhadora. Nós defendemos e participamos dessa frente fora Bolsonaro que se criou recentemente, no intuito de tentar construir um processo de mobilização nacional para botar para fora Bolsonaro, Mourão e toda essa trupe que está lá em Brasília, favorecendo os grandes empresários e banqueiros às custas de impor uma miséria cada vez maior para a classe trabalhadora brasileira. Então, para a luta, nós defendemos a unidade. No terreno das eleições, é outra situação. Porque, veja, voltando àquele problema que eu dizia no início, qual é o sentido de nós participarmos das eleições? Por que a população participa das eleições? A população participa das eleições porque acredita que é nesse processo que se dá a decisão, a escolha de quem vai governar o país e, portanto, é nesse processo que se escolhe qual projeto político vai ser aplicado no país. Com mais consciência ou menos consciência, é isso que leva as pessoas a participar. Não que as pessoas estejam contentes com esse sistema, hein? Basta conversar com qualquer um na rua que as pessoas não economizam palavrão para se referir ao que é o sistema político desse país. Porque, de alguma coisa, alguma conclusão as pessoas tiram da sua própria vida. A cada 2 anos tem eleição no Brasil e a única coisa que muda depois da eleição é a vida do cara que foi eleito, que melhora bem. A vida do povo, para não dizer que continua como estava, piora, não é? Então, as pessoas sabem que tem problemas. As pessoas estão descontentes, mas não veem outra alternativa. Ao não ver outra alternativa e participar do processo, é o que leva o PSTU, por exemplo, a participar. Senão não teria sentido a nossa participação nesse processo. Agora, o único sentido de nós participarmos, o único sentido para defender os interesses da classe trabalhadora de fato, é participar do processo para denunciar o sistema e defender uma alternativa socialista, revolucionária, que possa, de fato, apontar para os trabalhadores, para as trabalhadoras do país, qual é o caminho que nós precisamos trilhar para, de verdade, mudar o país. Então, isso é o que governa a nossa participação nas eleições. E como disse o meu amigo Ciro, na live que ele fez, tem 2 projetos que são apresentados nessas eleições. Um é o projeto que é defendido pelo PSTU, que arranca da defesa daquilo que são as demandas mais concretas, mais imediatas que a classe trabalhadora tem hoje, mas demonstra e trata de mostrar aos trabalhadores e trabalhadoras do país, para a juventude do nosso país, que a única forma de solucionar esses problemas é avançando para a construção de um processo de organização, de mobilização do povo, para fazermos uma revolução desse país e acabarmos com o sistema capitalista e abrir condições para a construção de uma sociedade socialista. Esse é o primeiro sentido, é o sentido mais importante da nossa participação nas eleições. Qual outro partido defende esse projeto hoje? No processo eleitoral que nós estamos vendo aí. Não há nenhum outro partido. Evidentemente, da direita tradicional, de partidos como o PSDB, como o chamado centrão do país, os partidos da chamada centro-esquerda brasileira, PSB, PDT, nunca se esperou nada. São partidos do empresariado que cada um deles representam ou expressam as opiniões de determinadas facções da burguesia, mas todos eles burgueses e que, portanto, comprometidos pela sua própria natureza com os projetos políticos que atendem os interesses daqueles que controlam a sociedade, contrários aos interesses da população. Agora, mesmo os partidos que se reclamam da classe trabalhadora, como o PT, PCdoB e PSOL, ao não defenderem essa transformação socialista da sociedade, de fato, jogam lenha, jogam água no moinho dos projetos do grande empresariado. Ao defenderem uma forma de governo em aliança com o grande empresariado, como praticou o PT, e como começa a defender, como o PCdoB defende e pratica também, basta ver o governo do Maranhão, e como o PSOL cada vez mais defende de forma cada vez mais aberta, como disse aqui o nosso amigo Boulos dias atrás, falando de um tal empresariado que ele acha que tem mais consciência social do que outro setor do empresariado, é assim que começa. No PT também começou assim essa coisa. Não, mas tem um empresariado que não é tão atrasado, né? Antes era o tal do empresariado nacional, a burguesia nacional. Hoje, como todo empresariado está associado
às multinacionais, ao imperialismo, essa conversa acabou. Agora é o que tem mais consciência social. Qual é o que tem consciência social? É o Itaú, que fica fazendo doações aí para a população, para ONGs, durante o processo da pandemia, dizendo que estão preocupados com a população brasileira. O Itaú, que está anunciando dezenas de bilhões de reais de lucro arrancado das costas do povo durante a pandemia. Esses são os empresários que têm consciência social. Percebe? Então, ao esses partidos defenderem esse projeto, não há como nós fazermos uma aliança com eles para apresentar à população brasileira uma alternativa socialista e revolucionária. É aquilo, ou seja, como tudo na vida, as coisas não são exatamente aquilo que aparece. Essa soma do PSTU com qualquer desses partidos não é uma soma que vai acrescentar, é uma soma que vai diminuir, é uma soma que vai nos impedir de apresentar uma alternativa socialista e revolucionária para a sociedade, porque eu não tenho como me aliar com um partido desse sem fazer uma média entre o programa que eu defendo e o programa que eles defendem. Qual é a média possível entre um partido que defende uma alternativa socialista e revolucionária e um que defende a manutenção do capitalismo? Percebe? Algum desses partidos se dispõe a abrir mão daquilo que pensam para defender junto com o PSU uma alternativa socialista e revolucionária para o país? Aí nós fazemos frente. Aí fazemos. Vamos estar juntos. Mas qual dos partidos se dispõe a fazer isso? Então não existe essa possibilidade, entendeu? É uma soma que, ao invés de fortalecer o processo para que a gente avance no sentido de mudar o país, vai neutralizar, vai esterilizar, vai acabar com a única possibilidade de levarmos para a população a defesa de uma alternativa socialista e revolucionária, ou seja, de levarmos uma propaganda, né, uma discussão para a classe trabalhadora, para os jovens desse país, sobre a necessidade de nós fortalecermos a nossa organização e a nossa luta, porque para mudar a nossa vida nós temos que mudar a sociedade. O único partido que faz isso nessas eleições é o PSTU. Se o PSTU se alia com outro partido e abre mão, portanto, dessa posição, da defesa desse projeto para poder fazer uma aliança, nós não vamos estar fortalecendo a luta da classe trabalhadora. Nós vamos estar enfraquecendo, deixando de defender o único caminho possível para que a gente possa, lá na frente, criar as condições para transformar o nosso país. Então, nós não somos a favor da aliança com esses partidos no processo eleitoral, porque nós não achamos que essa aliança com esses partidos constrói uma saída positiva para o país. Quando muito, nós vamos chegar a repetir a experiência do PT. E há uma crença, às vezes, nas pessoas, é meio que um senso comum, que eu acho que é importante a gente desfazer. Um pouco as pessoas pensam o seguinte: não, o pessoal do PSTU é mais aguerrido, né, é um pessoal mais radical, então eles vão na frente, enfrentando as coisas, e os outros partidos, que são reformistas, o PT, o PSOL, o PCdoB, são mais moderados, então vão um pouco mais devagar, como se estivessem indo no mesmo sentido que vai o PSTU. O PSTU chega lá um pouco primeiro, mas eles vão chegar um pouquinho depois, mas chegam. É como se a gente estivesse trabalhando no mesmo sentido, empurrando as coisas no mesmo sentido, fôssemos aliados. Isso não é verdade. Infelizmente, a realidade é muito mais cruel do que isso. Esses partidos, ao defenderem a manutenção do sistema capitalista, eles são obstáculos às mudanças que nós precisamos fazer. Eu já dei esse exemplo uma vez, numa outra live que nós fizemos, e eu quero repetir aqui. O senso comum na cabeça das pessoas é que a Revolução de Outubro, que a classe operária e os camponeses e soldados fizeram na Rússia em 1917, em outubro de 17, foi a revolução que derrubou o czarismo. E não é assim. O que derrubou o czarismo foi a primeira fase da Revolução, em fevereiro ainda, não em outubro. Foi a insurreição de fevereiro que derrubou o czarismo. No lugar do czarismo, assumiu um governo da burguesia liberal, que caiu no meio do caminho, no processo de crise, entre maio e agosto. Esse governo caiu. Em agosto assumiu um governo que era um governo do Partido Socialista Revolucionário e dos mencheviques, que era um setor do partido no qual Lenin participava antes, o Partido Operário Social Democrata Russo. A Revolução de Outubro foi uma insurreição da classe operária, dos camponeses e dos soldados contra esse governo, o governo dos socialistas revolucionários e dos mencheviques. E é esse o papel que essas organizações que defendem a aliança de classes, a conciliação com a burguesia, vão cumprir no processo revolucionário no nosso país também. Então, não é verdade que no momento da conflagração vai ter um setor mais radical enfrentando a burguesia, que é o PSTU, e um setor menos radical enfrentando a burguesia, que são esses partidos. Esses partidos vão estar do lado da burguesia, enfrentando a classe trabalhadora.
como estiveram na Rússia. Então, se quer para construir uma aliança política, né, que fortaleça de forma genérica a transformação que nós temos que fazer lá na frente, serve uma aliança como essa pelo contrário. É preciso, inclusive, que os setores mais avançados, os ativistas, né, aqueles que têm uma preocupação maior com garantir unidade e força para mudar o nosso país, compreendam que nós vamos criar as condições para realizar essa revolução que nós precisamos fazer no país, na medida que a gente libertar a classe trabalhadora, a sua consciência, da influência que ela sofre ainda da burguesia, de maneira geral, mas também da influência que ela sofre desses partidos, como o PT, como o PCdoB, como o PSOL, porque enquanto a classe trabalhadora acreditar na cantilena desses partidos, que é que basta eleger vereador, prefeito, deputado, senador e presidente da República para mudar o país, para governar junto com o grande empresariado, a classe trabalhadora desse país não faz a revolução. Então, libertar os trabalhadores, a consciência dos trabalhadores dessas falsas promessas dessas organizações é parte das tarefas daqueles que querem garantir, de fato, a construção das condições para fazer uma revolução no país. Então, não tem nenhum sentido, sob nenhum ponto de vista, uma aliança eleitoral com esses partidos. Nós podemos ser obrigados a fazê-las em determinadas circunstâncias, será se o partido está clandestinizado, não tem condição de... Há circunstâncias da realidade da luta de classe que podem nos impor a necessidade de fazer uma aliança dessa, mas por livre escolha nossa não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido porque vai eliminar a possibilidade de uma defesa clara, categórica, cristalina, de uma alternativa socialista e revolucionária no processo eleitoral, porque esses partidos não defendem, são contra essa alternativa. E, por outro lado, me dificulta o trabalho que é libertar a classe trabalhadora, a consciência da classe trabalhadora das falsas ilusões que são disseminadas por esse partido. Esses partidos trabalham diuturnamente contra a construção das condições para uma revolução no Brasil. E na medida que a classe trabalhadora se revolte, se rebele nesse país e faça uma revolução, vai ser contra esses partidos e não com eles. É isso que a história já nos demonstrou, isso não é só um problema de opinião do PSTU ou capricho do PSTU. Por isso é importante, para aqueles que defendem uma alternativa socialista para o país, que a gente estude, que a gente aprenda com a experiência da história da luta da nossa classe. Da mesma forma que o capitalismo tem 350, 400 anos controlando o planeta, também a nossa classe luta há 400 anos contra o capitalismo e tem história acumulada. E nós precisamos aprender com ela. E o que essa história demonstrou até hoje é que essas organizações não são aliadas das mudanças. Elas são inimigas. Elas são o último recurso que o grande empresariado utiliza para tentar controlar, para tentar bloquear a luta da classe trabalhadora. Porque o grande empresariado sabe que eles têm muita força na sociedade hoje, através das instituições que eles controlam. Mas eles sabem que com a mobilização de todo o povo, de toda a classe trabalhadora, quando ela se une e se levanta contra esse estado caótico de coisas em que a nossa vida é submetida nessa sociedade, eles não conseguem nos conter. Por isso tentam nos conter através dessas organizações. Nós precisamos libertar a classe trabalhadora dessas organizações e não atuar junto com elas. Perfeito. Zé, eu entendo o que você está colocando, mas eu vou insistir um pouco na polêmica, porque o seguinte, em São Paulo, por exemplo, a gente tem Russomano, né, que se apoia aí no bolsonarismo, que inclusive está nesse movimento de negar vacina e etc., deu declarações horrorosas dizendo que as pessoas que não tomam banho têm imunidade melhor para enfrentar a pandemia, etc., e tem o Guilherme Boulos, né? Você acha que eleger tanto Russomano quanto o Guilherme Boulos seria a mesma coisa? Ou então, se em 2018 o Brasil tivesse eleito Haddad ao invés de Bolsonaro, o país ia estar na mesma situação? Você acha que seria a mesma coisa? Não, eu acho que não. Não é, não. E veja, aqui em São Paulo, especialmente, nós temos 2 turnos nas eleições. Então, apresentar uma alternativa no primeiro turno para a disputa é uma obrigação do PSTU, assim como foi uma obrigação nossa apresentar uma alternativa no primeiro turno da eleição passada. Agora, nós não somos aqueles que acham que tanto faz ganhar um quanto o outro, que o resultado não vai interferir em nada. Não é assim. Tanto que na eleição passada, para a presidência da República, no segundo turno, nós chamamos a votar de forma crítica, porque nós não apoiamos o projeto político do PT, nós somos contra o projeto político do PT, mas chamamos a votar no Haddad contra o Bolsonaro, porque para nós não parecia ser indiferente eleger Haddad ou Bolsonaro. Se elegesse o Haddad, nós íamos ter que organizar a classe trabalhadora para lutar contra o governo dele. Da mesma forma que nós temos que organizar a classe trabalhadora para lutar contra o Bolsonaro. Mas é evidente que as condições seriam melhor
para organizar essa luta sobre um governo que não fosse esse governo que nós temos aí hoje. Eu acho que a experiência concreta demonstrou que estava certa a posição do PSTU naquele momento. Então, eu não sei qual vai ser o cenário do segundo turno aqui em São Paulo. Agora, o que é fundamental é uma necessidade da classe trabalhadora para que a gente possa avançar no sentido da construção das condições para mudar, é uma necessidade tratar de avançar, usar o processo eleitoral para avançar na construção de uma alternativa socialista e revolucionária aqui. E a única possibilidade de haver uma aliança nossa com o Boulos no primeiro turno é se o Boulos defendesse essa mesma alternativa junto conosco. E essa possibilidade não só não existia antes do processo eleitoral, como nós estamos vendo hoje que ela está cada vez mais distante. Ou seja, o PSOL, na medida que cresce, vai se aproximando, vai se ajustando cada vez mais ao caminho que trilhou o PT, infelizmente. O PT, na década de 80, era um partido imenso, é um partido imenso até hoje, mas era um partido que tinha uma incidência sobre a classe trabalhadora brasileira muito grande, especialmente sobre os setores mais avançados da classe trabalhadora. Uma decisão da direção do PT, diferente da que ele tomou no final da década de 80, poderia fazer com que o Brasil hoje fosse outro país. Mas a decisão do PT, frente ao processo de 88, 89, aquelas eleições, foi de buscar uma aliança mais profunda ainda com o empresariado para poder disputar e ganhar as eleições e poder governar. As consequências são essas que nós estamos vendo aqui hoje. O que nós estamos pagando hoje com o governo Bolsonaro, entre outras coisas, foi construído também pela traição que o PT cometeu contra a classe trabalhadora desse país nos 14 anos que governou. Então, nós não podemos sair de uma experiência como essa, e é importante que a gente tenha... É por isso que eu acho que é importante olhar para trás e aprender com a história. Nós, quando construímos o PT no começo da década de 80, o PT é um partido que surgiu para responder, né, expressando um sentimento que era muito forte em todo o setor mais avançado da classe trabalhadora brasileira, que lutou e lutou muito naquele período. Nós tínhamos greve de tudo quanto é categoria, de metalúrgico aos trabalhadores que trabalham na coleta de lixo. Foi greve para todo canto, um processo amplo de mobilização social que teve na base da derrota, do fim da ditadura militar em 84. E o PT surge como expressão desse processo. Mas expressão de qual ideia, fundamentalmente? O trabalhador raciocinava da seguinte forma: pô, a gente briga contra o patrão aqui todo ano, faz greve para melhorar o salário e depois chega na eleição, vota no patrão para ele continuar esmagando a gente. Por que a gente não pode ter um partido nosso e governar o país nós, que somos a maioria, que somos quem trabalha e produz a riqueza do país? O PT surgiu para responder a esse sentimento da classe trabalhadora. Era uma expressão política da classe trabalhadora. Só que a direção do PT tinha outros planos. E ela tratou de operar esses planos, né, durante toda a década de 80 e conseguiu se afastar daquilo que era o projeto inicial que o PT expressava e transformou o PT num outro partido tradicional como qualquer outro. Agora, eu digo para você, isso custou para a classe trabalhadora brasileira quase 40 anos. É quase 2 gerações. Porque se a decisão daquele partido, no começo da década de 80, fosse tratar de fazer aquilo que está escrito na Carta de Princípios do PT, que a Carta de Princípios da fundação do PT está escrito o seguinte: o PT também vai participar das eleições, mas o mais importante é organizar a luta do povo, porque é a luta do povo que vai mudar a vida do povo. Está escrito isso na Carta de Princípios do PT. E se esse partido tivesse feito isso na década de 80, o Brasil hoje seria outro. Mas o PT virou as costas para isso e se transformou num partido eleitoral que buscou a conciliação com a burguesia para poder ganhar a eleição e governar. Nós estamos pagando isso. Custou à classe trabalhadora brasileira 40 anos. 40 anos. Que a burguesia conseguiu nos empurrar com a barriga e foi, nesse período todo, aumentando a exploração sobre a classe trabalhadora. Agora eu pergunto para você, depois da experiência feita com o PT, a decepção toda que isso gerou na classe trabalhadora, que foi, em parte, inclusive, capitalizada pelo Bolsonaro. Boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram porque apoiavam o Bolsonaro, votaram porque estavam revoltados com o PT, com a traição que tinham vivido, né? Então, o PT também tem responsabilidade nessa situação desse governo que está aí. Agora, eu pergunto, depois dessa experiência, qual é a alternativa que eu vou apresentar para a classe trabalhadora brasileira? Outra é igual? Porque o pessoal está refazendo o caminho, te digo, refazendo o caminho piorado. Porque, veja, o Lula foi candidato a governador aqui de São Paulo em 82. Aqui a turma que é da minha geração se lembra disso. Trabalhador, vota em trabalhador, era o lema da campanha dele. E o programa que o Lula defendia era o seguinte: reforma agrária, parar de pagar a dívida externa e interna, estatizar os bancos. Esse era o programa do PT, que o Lula defendeu aqui. Pergunto, o Boulos defende esse programa? Parar de pagar a dívida externa e estatizar os bancos?
Nem isso o Boulos defende. A medida econômica mais avançada que ele consegue apresentar no programa de governo dele é taxar as grandes fortunas. Isso até tem grandes bilionários aí do planeta que defendem a mesma coisa. Outro dia saiu um manifesto de bilionários aí de vários países dizendo, olha, tem que aumentar o imposto sobre nós, porque eles estão vendo que vai explodir. E essa turma, quando vê que vai explodir, dá o anel para poder manter os dedos. Agora, o elemento mais avançado do programa de governo do Boulos, dessa revolução solidária que ele diz que quer fazer, é taxar as grandes fortunas. Sequer defende estatização dos bancos, nacionalização da terra, expropriar o agronegócio, estatizar as grandes empresas, as multinacionais, colocar sob controle dos trabalhadores. Nada disso esse partido defende. Então, ele sequer está começando como o PT. Ele já está começando como o PT do final da década de 80, começo da década de 90, quando o partido já estava completamente adaptado ao status quo dessa sociedade capitalista. Entende? Então, a alternativa que nós vamos apresentar para o povo brasileiro é outra desse mesmo tipo? Para daqui 30 anos ou 40 anos, gente, não deu certo. Não, nós já sabemos que não dá certo. Esse caminho que trata de apostar as fichas, de colocar ilusões, de reforçar as ilusões da população nos processos eleitorais e de buscar governar em aliança com o grande empresariado, nós já fizemos. O país já fez com o PT. Deu no que deu. Nós não temos. A militância socialista e revolucionária deste país não tem o direito de apresentar de novo essa mesma alternativa para a população brasileira. Por isso, veja, eu respeito muito, eu tenho muita gente dentro do PSOL que eu gosto muito, respeito, sei que são lutadores honestos, socialistas, conheço vários deles, da mesma forma na base do PT, tem muita gente honesta, lutadora, que nós queremos que esteja junto conosco, construindo uma alternativa socialista e revolucionária. Mas eu tenho que dizer para essas pessoas, esse caminho que vocês estão propondo para as pessoas, já foi trilhado. Já temos o resultado. Nós não temos o direito de fazer isso. Então não tem sentido uma aliança, porque os projetos são opostos, não é que são diferentes. Um é mais avançado e o outro não é tão avançado. Não, não é isso, são opostos. Essa é a situação, a diferença entre nós, o PSOL, o PCdoB, o PT, que nós temos hoje. Nós temos que tratar de tirar conclusões dessa história, da história mais antiga da luta da nossa classe, mas também da história recente. Nós temos que aprender com o processo do PT. A direção do PT até hoje não consegue fazer autocrítica de nada. Agora, os trabalhadores, se querem mudar esse país, precisam refletir sobre o que ocorreu, precisam tirar conclusões disso. E a obrigação das organizações socialistas, dos revolucionários, era ajudar os trabalhadores a tirar essas conclusões e avançar na sua consciência, no seu processo de organização, no seu processo de luta. Uma organização como o PSOL faz justamente o oposto. Trata de pegar esse trabalhador que se revoltou e está se afastando do PT para levá-lo de novo para o caminho das eleições, para a atuação dentro do sistema que está aí, como se por aí fosse possível mudar o sistema. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Perfeito, Zé. Deixa eu aproveitar então agora, a gente tem mais um bloco de candidatos do PSTU para passar, que o pessoal mandou o vídeo, eu vou passar aqui e vou pedir para você comentar uma coisa depois para a gente, ok? Ok. Jordano Metalúrgico, candidato a vereador na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Estamos aqui hoje para dialogar com a população sobre a necessidade da organização da classe trabalhadora, apoiada aí nas nossas campanhas socialistas, para que a gente possa, através de conselhos operários e populares, determinar aonde deve ser investido a riqueza que é produzida pelos trabalhadores nas nossas cidades. Então é muito importante a mobilização da classe trabalhadora. O Rei está muito bonito e bacana. A classe trabalhadora aderiu à nossa campanha porque se sentem nos nossos candidatos representados. Vem em nossas candidaturas a possibilidade de luta. Vários setores fecham apoio, os operários, os rodoviários, a educação de conjunto, o movimento LGBT. A adesão à nossa campanha tem sido muito grande. Cada dia mais pessoas se somam, mais pessoas contribuem de várias formas. Estamos muito bem na cidade, numa crescente, a tendência é que nas próximas semanas a nossa campanha cresça mais ainda e que a gente saia desse processo muito fortalecidos. Bom dia, mais uma vez eu e o Anderson Firmina estamos aqui no Barreiro, uma região operária de trabalhadores com um grande histórico na luta popular por moradia. E aqui hoje, vendo candidatos com carros de som, defendendo as escolas cívico-militares e defendendo o Bolsonaro. Pois nós estamos aqui para demarcar
é justamente o contrário. A nossa campanha é por uma escola democrática, uma escola inclusiva onde caibam todas as crianças, jovens e adultos, onde os trabalhadores são respeitados e as comunidades escolares são ouvidas. E acima de tudo, a nossa campanha é pelo fora Bolsonaro, Mourão e Zema. Passar para o Anderson terminar esse momento nosso de transmissão aqui. Além disso aí, eles estão defendendo o retorno imediato das aulas, ou seja, a política genocida de Bolsonaro e de Zema. Nesse momento, em plena pandemia, são escolas fechadas em defesa da vida. Por isso nós reforçamos, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Zema. Nossas vidas importam, vidas negras importam. Sou candidato a prefeito em BH pelo PSTU. Hoje nós estamos aqui na região do Barreiro, que é um espaço histórico para o PSTU. Estamos aqui conversando com os trabalhadores e trabalhadoras sobre a necessidade de rompermos com o sistema que está aí hoje e de termos uma cidade governada pelos trabalhadores e as trabalhadoras, o povo pobre, através de conselhos populares. E de dizer que o governo Bolsonaro, Mourão e o Zema aqui em Minas Gerais são governos que têm políticas ultraliberais que atacam os direitos das trabalhadoras e trabalhadores. A campanha para o PSTU no Barreiro tem um significado grande. Barreiro é um bairro com uma concentração operária muito grande. É onde se localiza a Manes Natal Valorec. Participamos em 89 da histórica greve de ocupação dessa fábrica. Tem uma grande concentração de movimentos de luta por moradia, de ocupações urbanas. É uma das regiões onde o movimento da educação tem uma grande efervescência e nós temos orgulho de ser parte disso e trazer a nossa campanha para cá. O PSTU lançou a minha candidatura em Belém do Pará para enfrentar as candidaturas da direita, tanto de Priante, que representa o símbolo da corrupção dos barbários, quanto a de Tiago Araújo, que representa também a sequência do governo Zenaldo, mas também para enfrentar a candidatura do Edmilson Rodrigues, que repete os mesmos erros do PT, se aliando aos partidos da burguesia como o PDT, que representa o latifúndio de Giovanni Queiroz. Então, voto útil é voto no 16. Olá, eu sou o Jean Franco de Macapá. E a nossa campanha tem crescido diante das campanhas reformista e da extrema-direita. Estamos na frente de PT, de PSOL, de PSL. Somos o 6º entre 10 candidaturas. Isso mostra a necessidade da gente construir uma alternativa socialista e revolucionária, botar para fora aqueles que nos atacam, Bolsonaro e Mourão. Voto útil é voto no PSTU 16. Zé, a gente viu aí algumas candidaturas, o pessoal de Minas, São João del Rei, BH, o Kleber lá do Pará falou também, o Jean Franco acabou de falar com a gente também. Eu queria aproveitar esse bloco, Zé, para fazer uma pergunta, e eu vou basear minha pergunta no que está acontecendo em São João del Rei, que é um caso meio inusitado, assim. A nossa candidata lá, a Janaíne, está em segundo lugar com 12% dos votos, e aconteceu que o prefeito que está tentando a reeleição está com a candidatura impugnada, o que na prática coloca o PSTU empatado na liderança em São João del Rei, em Minas, né? O PSTU tem defendido, né? É uma coisa inusitada, geralmente a gente faz campanha, faz toda a discussão, mas né, essa possibilidade concreta de eleger um prefeito não é sempre que acontece. A gente fez uma live sobre isso lá uns meses atrás, quando aconteceu lá em Timóteo, né, a prefeitura em Timóteo, a gente fez uma live com o Bernardo sobre isso. Mas aproveitando essa situação do PSTU em São João del Rei, né, com essa candidatura aí empatada na liderança, o PSTU tem defendido governar com conselhos populares, né? O que seria exatamente esses conselhos populares? O que aconteceria se o PSTU, por exemplo, levar a prefeitura de São João del Rei, né? Concretamente, né? Como seria um governo baseado nos conselhos populares? Então, Romerito, aproveitar para fazer aqui uma propaganda. Eu não sei se você tem a imagem, mas eu, infelizmente, aqui agora eu não tenho. Mas o Bernardo, além daquela live, ele escreveu uma cartilhazinha, um folheto, que pode ser obtido no site da editora Sanderman, ou então por qualquer canal desse aí de comunicação com o PSTU que você já divulgou, é só pedir, a gente manda.
que trata justamente disso, dos conselhos populares. E esse é um tema muito importante. Eu acho que tá muito bonita a campanha dos camaradas lá em São João del Rei, da Janaíne, do Jordano, da companheirada toda de lá. E, de fato, existe essa situação. Não sei se essa situação vai se manter ou não até o final da campanha, mas eu quero reafirmar aquilo que eu já disse antes. Nós, quando disputamos, nós não disputamos só para defender uma posição, nós queremos ganhar a eleição. E seria importante para São João del Rei, nós temos a Janaíne na prefeitura, assim como o Jordano na Câmara dos Vereadores, não só para que a gente possa botar a prefeitura, né, a serviço de atender as necessidades que a população de São João tem, ou seja, os recursos do município a serviço de atender aquilo que são as necessidades da população, mas também botar a prefeitura e os mandatos que nós tivemos na Câmara a serviço de avançar na organização e da luta da classe trabalhadora da região, do Estado e do país. Porque as mudanças de fundo que vão permitir, inclusive, a população de São João del Rei ter uma vida digna neste país, pressupõem mudanças em nível nacional, assim como a construção do socialismo no nosso país pressupõe o avanço dessa luta no terreno internacional. O socialismo que nós defendemos tem que ser uma realidade mundial, então não vai ser, não é? O PSTU, inclusive, é parte de uma internacional, da Liga Internacional dos Trabalhadores, por conta disso, porque nós acreditamos que a luta da nossa classe é uma luta em todo mundo. Agora, nós achamos que a Janaíne prefeita vai ser um passo muito importante. Agora, como é que se dá essa gestão, esse governo? No âmbito de um município, de um estado ou de um país? Se a gente faz a revolução que nós queremos, coloca a classe trabalhadora no poder, o que vai ser isso? Vai ser um governo do PSTU como partido? Ou seja, um governo da Janaíne vai ser um governo do PSTU em São João del Rei? E nós dizemos que não. O que nós defendemos é que a classe operária, a classe trabalhadora, os setores explorados e oprimidos governem São João, o estado de Minas e o país, quando a gente chegar ao controle do poder político nessas instâncias. E como é que funciona isso? Como é que isso poderia ser? Nós não temos aqui no Brasil nenhum exemplo consolidado que a gente possa utilizar como referência para isso. Nós tivemos o exemplo de Timóteo, que é um município que existe no interior de Minas Gerais, onde se começou a fazer uma experiência de conselho popular para administrar uma prefeitura. Mas o que é um conselho popular? Um conselho popular é uma reunião de representantes dos trabalhadores da população de uma determinada cidade que são eleitos nas empresas, nos bairros, nas comunidades, nas escolas. Então, seja representante de rua, representante de bairro, representante das empresas. Então, cada segmento da população se organiza, elege seus representantes, e esses representantes vão compor um conselho popular. E esse conselho popular vai decidir o que vai ser feito no município, simples quanto isso. Não é o prefeito que decide, e nem nós vamos aceitar que uma Câmara de Vereadores controlada por uma maioria que foi eleita em base ao controle do poder econômico, tente utilizar o poder de decisão que tem para governar contra a cidade, como faz o Congresso Nacional hoje, e como faz a Câmara Municipal da amplíssima maioria dos municípios, se não todos os municípios do nosso país. Esses caras foram eleitos pela população, mas eles estão tomando decisões de forma a garantir que os recursos dos municípios, dos estados, no caso das Assembleias Legislativas, ou do país, no caso do Congresso Nacional, as decisões tomadas por eles são de fato para atender a necessidade da população? Não são. Nós vemos cotidianamente que o que eles decidem, na verdade, vai em sentido oposto. Então, nós não vamos submeter o governo de um município àquilo que quer a Câmara de Vereadores, se a Câmara de Vereadores não estiver disposta a se sintonizar com a população. De que maneira sintoniza? Nós vamos organizar esses conselhos populares, que, como eu disse, vai ser composto por representantes eleitos pela população da cidade, né, nos seus vários segmentos de organização. A ideia, em primeiro lugar, é que se estimule, por isso nós estimulamos desde já. O mais importante de todos os processos políticos, o saldo mais importante que nós podemos ter de qualquer processo de discussão, de qualquer luta que nós travemos, é avançar no nosso processo de organização, porque é o que vai nos permitir nos autodeterminar, que vai permitir que a população tome nas suas mãos as decisões que são necessárias para mudar a sua vida. Isso no âmbito de um município, ou seja, vai se dar ao nível de cada empresa, da escola, das ruas, dos bairros, das comunidades, a forma como isso vai se dar, a própria luta e a própria realidade concreta de cada município, de cada empresa que vai dizer. Agora, o que é importante é que as pessoas se organizem, elejam os seus representantes, esses representantes
vão poder ser trocados em qualquer momento se aqueles que os elegeram achar que ele não está representando bem. Não tem essa coisa de eleger um cara e ele fica lá 4 anos fazendo o que lhe passa pela cabeça em nome dos outros, sem saber o que os outros pensam, né? Então, é uma eleição de um mandato que é revogável a qualquer momento, a critério daqueles que elegeram a pessoa. Portanto, cada segmento, cada organização dessa, cada agrupamento da população de trabalhadores que elegeu os representantes para o Conselho controla o seu representante no Conselho. Agora, esses representantes todos reunidos decidem. O orçamento da prefeitura é X, né? Os problemas do município são A, B, C, D e E. Então, onde é que vai ser aplicado o orçamento? Essa decisão vai ser tomada dessa forma, discutindo com a população, através dos seus representantes nos conselhos, e o conselho decidiu, se executa. O prefeito executa. No caso lá em São João del Rei, se a Janaína for prefeita, ela vai executar as decisões do conselho. Veja, o PSTU não tem nada com isso, não vai participar desse processo? É claro que vai. O PSTU vai participar dos conselhos através dos representantes que ele conseguir eleger, seja pelos bairros, seja numa empresa que ele tem influência, seja num sindicato. Ele vai buscar ter os seus representantes aí e vai apresentar suas propostas e vai defendê-las, porque nós temos opinião sobre o que é melhor para o município. Agora, nós vamos acatar aquilo que foi decidido pela população. Nós somos um partido que é socialista, que é revolucionário, mas nós não defendemos o governo de partido único, muito menos nada que seja parecido com o que foi a experiência stalinista na União Soviética depois da morte de Lenin. O processo da Revolução Russa é um processo riquíssimo, né? O início da construção da União Soviética, ainda na vida de Lenin, né, com Lenin, Trotsky, a direção do Partido Bolchevique, se construiu, né, os exemplos mais completos de democracia operária que se possa ter notícia na história da humanidade. Porque, de fato, a população, através dos soviets, decidia o que fazer em situações dificílimas da Guerra Civil, logo depois da Revolução, que foi feita contra o governo da classe operária que assumiu o poder em 17 na Rússia, né? Então, situações muito difíceis, mas foram se construindo um governo de soviets quer dizer conselhos, né, em português, um governo baseado nos conselhos, que representava a classe operária, os camponeses, os soldados, que participaram do processo insurrecional, que representava a classe trabalhadora, a ampla maioria da população, e esses conselhos decidiam o que ia ser feito no país e executavam aquilo que era decidido. Nós defendemos um governo desse tipo. Então, como é que vai ser o governo em São João se a gente ganha? Um governo que vai ser gerido pelos conselhos populares. O Conselho Popular que vai se organizar em cada escola, em cada empresa, em cada bairro, vai ter os seus representantes para um Conselho Geral do município, e esse Conselho Geral do município vai tomar todas as decisões. O PSTU vai defender as suas opiniões e vai acatar aquilo que a maioria decidir. Então, para nós, democracia é isso. Governo da classe trabalhadora é isso. Não é um governo de um presidente, de um prefeito, e muito menos mandatos como esse de deputados e senadores que nós temos aí no nosso país, né? Que, para não falar das coisas mais esdrúxulas que aparecem na televisão todo dia, como outro que estava escondendo dinheiro na cueca esses dias, basta ver as decisões que se tomam naquele ambiente, né, no Congresso Nacional. Então, isso aqui para nós é governar através de conselhos populares. A forma precisa em que isso vai se dar no nosso país é a própria luta dos trabalhadores, são os próprios processos políticos concretos que vão nos dar essa forma. Nós não temos um modelo, em princípio, definido, mas nós temos uma ideia de como deve ser. Por isso eu digo, volto aqui ao começo, essa ideia está bastante explicada nessa cartilha que o Bernardo escreveu. Ele escreveu justamente apoiado naquela experiência que nós tivemos em Timóteo. Vale a pena, quem tem interesse em se aprofundar nisso e conhecer melhor como é que o PSTU vê, né, essa coisa que nós chamamos de colocar a classe operária, o povo pobre no governo do país, o que significa isso, vale a pena ler a cartilha. Nós achamos que é isso, nós dizemos sinceramente, nós não defendemos um governo de partido único, nós defendemos que a classe trabalhadora... veja, por que nós não defendemos? Não é porque a gente não gosta, não tem orgulho do que nós fazemos, eu tenho um orgulho imenso do que é o PSTU, né? É um partido que é a razão de ser da minha vida, desde que eu me entendo por gente, mas eu tenho muito orgulho de tudo que nós fizemos, de tudo que nós defendemos. Agora, o PSTU nunca vai representar toda a classe trabalhadora, nunca vai ser representante de toda a população, porque dentro da própria classe há pessoas que pensam diferentes. Numa fábrica aqui em São Paulo de metalúrgicos, eu vou encontrar operários que gostam do PSTU e operário que gosta do Bolsonaro, e operário que gosta do PSDB. Agora, esses trabalhadores todos, eu quero que governem esse país. E a forma de que esses trabalhadores todos possam governar esse país é que esse governo seja exercido por organizações que representem todo o povo em luta, todos.
Todos que estiverem em luta, gostando do PSTU, gostando do PSDB, gostando do MDB, goste quem gostar, vai participar desses conselhos, vai dar a sua opinião e a maioria vai decidir. E nós aí dentro vamos dar também a nossa opinião, disputar nossa política, mas vamos respeitar a decisão que for tomada pelas demais organizações da classe trabalhadora. Então nós achamos que no governo da classe trabalhadora tem que haver plena liberdade para todos os partidos que representam os trabalhadores, tem que haver liberdade de organização sindical, os sindicatos têm que ter sua autonomia para poder defender os trabalhadores em que ele representa, e assim deve ser. Né? Agora, então, nós vemos isso, ou seja, o governo exercido de uma forma completamente diferente do que nós temos hoje. Hoje se chama de democrático, esses governos que nós temos, mas de democracia isso não tem nada. Democracia é um governo exercido pela própria população, pela própria classe trabalhadora, através dos seus conselhos. O que nós temos hoje é um simulacro, né? Que utiliza esse sistema eleitoral controlado pelo poder econômico, completamente corrompido, para dar à população a impressão de que é ela que decide, portanto, democraticamente quem governa o país, mas, na verdade, a realidade é essa aí que nós conhecemos. O que tem de democracia nesse regime nosso? Para os pobres, para a maioria da população. Tem democracia para os ricos, eles fazem o que eles querem, né? E quando não está bom para ele a lei muda. Agora, o pobre, todo mundo sabe como é que o pobre vive. Dentro da fábrica tem alguma liberdade, alguma democracia? Não, dentro das fábricas no nosso país hoje é a mesma ditadura que havia na época da ditadura. O trabalhador não tem direito a nada, não é? E assim é a vida do pobre nesse país aqui. Os direitos existem para os ricos, os pobres não. Então nós queremos uma democracia verdadeira. E democracia verdadeira é, em primeiro lugar, garantir condições materiais para todos terem uma vida digna, porque o país tem recursos para isso. Em segundo lugar, que as pessoas todas que estão no processo de luta, que estão na mobilização, possam, através das suas organizações, decidir aquilo que vai ser feito no país. Isso é um governo através de conselhos populares que nós defendemos. Ok, Zé, muito bom. A gente já está aí beirando 1h40 de live, eu acho que a gente pode ir encaminhando para as considerações finais, e obviamente a pergunta não poderia ser diferente. Eu queria encerrar essa live pedindo para você dizer para a gente, diante de tudo isso que você disse, toda essa explicação que você fez, apesar da gente dizer que eleição não vai mudar a vida e etc., por que as pessoas deveriam, então, votar no PSTU? Queria que você encerrasse, então, com essa consideração. Eu acho, e nós estamos pedindo voto nos candidatos do PSTU, em todos os lugares que nós apresentamos candidatura, porque o voto no PSTU é o único voto nesse processo eleitoral que nós estamos vivendo, que fortalece o caminho da organização e da luta da classe trabalhadora, para que a gente possa promover as mudanças de fundo na estrutura econômica, social e política do país, de maneira a poder atender aquelas que são as demandas mais imediatas da população, para que as pessoas possam ter uma vida digna. Não é possível isso por fora de uma ideia que aponte no sentido da transformação socialista do país que nós vivemos. Nós precisamos avançar na organização, na luta da classe trabalhadora, para fazermos uma revolução neste país, colocarmos no governo do país um governo dos conselhos populares, da classe operária, do povo pobre, de todos os setores explorados e oprimidos da sociedade, para que a gente possa, de fato, mudar o nosso país e solucionar os problemas que afligem a nossa vida, que transformam a vida da classe trabalhadora e do povo pobre num verdadeiro inferno que é o nosso país. É essa vida que o capitalismo nos reserva, de injustiça, de desigualdade, de violência, de discriminação. É isso que o capitalismo reserva à ampla maioria da população. E o PSTU é o único partido nesse processo eleitoral que defende um caminho que pode, de fato, levar o nosso povo, a classe trabalhadora brasileira, a se libertar dessa situação. Em primeiro lugar, essa é a razão pela qual é muito importante votar no PSTU. Cada voto no PSTU é um voto para fortalecer esse caminho, e cada voto que deixamos de dar para as alternativas da burguesia, ou para esses partidos que se reclamam da classe trabalhadora, mas defendem a conciliação com a burguesia, não querem acabar com o capitalismo, é um voto que vai enfraquecê-los. Portanto, todo voto que nós tirarmos do lado de lá para o PSTU é um voto que fortalece a luta e enfraquece os inimigos da classe trabalhadora. Em segundo lugar, porque é importante eleger para a Câmara de Vereadores, para as prefeituras, pessoas que vão colocar o seu mandato não só a serviço de enfrentar aqueles problemas concretos que nós temos em cada município, mas também a serviço de fortalecer esse processo de organização e de luta da classe trabalhadora. Nesse sentido, não é indiferente quem vai ser eleito. Se nós tivéssemos, eu estava conversando com os companheiros de São José esses dias e perguntava a eles,
Vocês acompanharam agora, o país inteiro acompanhou a tragédia patrocinada pela Embraer, em plena pandemia, ameaçou a demissão de 2.500 trabalhadores, anunciou a demissão de 2.500 trabalhadores, em plena pandemia. E eu perguntava aos companheiros, faria diferença ou não, se numa situação como essa, o prefeito de São José dos Campos, os vereadores que estão na Câmara Municipal, fosse lá para a porta da fábrica junto com os trabalhadores para parar todo mundo, né, chamar a população da cidade a se mobilizar junto com os trabalhadores da Embraer para exigir do governo federal, exigir das autoridades uma medida que impedisse essa barbaridade que a empresa fez. Faria diferença ou não faria diferença? Nós sabemos que faria diferença. Infelizmente, o prefeito ficou do lado da Embraer. Mal e porcamente, depois de muita briga, aceitou receber uma comissão, mas não tomou nenhuma atitude contra a barbaridade que foi patrocinada por uma parte da população da cidade. Então, nós queremos, sim, garantir a eleição de vereadores, de prefeitos, do PSTU, porque isso fortalece a luta e a organização da classe trabalhadora para mudar esse país. Então, essa é a razão pela qual nós achamos que é importante votar no PSTU. Agora, o PSTU, ele não pede só o voto dos trabalhadores. O voto ele é muito importante, mas nós queremos também daqueles companheiros, daquelas companheiras que concordam com essas ideias, com essa necessidade de uma transformação mais de fundo na sociedade que nós defendemos, que nos ajude a avançar na construção de uma organização que para essa luta é fundamental. O processo da revolução no país, eu diria que ele depende de duas condições, né? A primeira condição, quem vai gerar, inclusive, não somos nem nós, não, é o próprio capitalismo. O capitalismo, com essa sua natureza, né, para poder garantir a sobrevivência do capital, garantir o crescimento da riqueza de forma infinita dos bilionários aí do planeta, ele precisa impor à maioria da população, a classe trabalhadora, a juventude, uma situação cada vez mais miserável de vida. Não é coincidência nem capricho de um governo ou de outro que as condições de vida da população só pioram, ao mesmo tempo que a produção de riqueza na sociedade só aumenta. É um paradoxo isso. Nunca se produziu tanta riqueza na sociedade humana como se produziu nos últimos 100, 150 anos. E nós temos 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. Agora, com a pandemia, vai passar de 1 bilhão de pessoas. O mundo produz hoje, para vocês terem uma ideia, gente, o equivalente a 2.770 calorias por habitante do planeta. 2.770 calorias por habitante do planeta. É a quantidade de alimento que o mundo produz hoje. Sabe qual é a necessidade de um ser humano normal? 2.000 calorias. Qual é a explicação para termos 1 bilhão de pessoas que passam fome nesse planeta? Sabe qual é a explicação? É que o alimento que é produzido não é alimento para o povo, é mercadoria. Tem que dar lucro. Se não der lucro, lasque-se, as pessoas vão passar fome. Então, isso é o capitalismo, né? Então, desde esse ponto de vista, essa situação, ou seja, essa miséria, essa violência, essa desigualdade, é o que vai levar as pessoas a se revoltar cada vez mais. Esse descontentamento que a gente sente por baixo hoje, em tudo quanto é lugar que a gente conversa com as pessoas, com a nossa família, com os nossos vizinhos, na empresa que a gente trabalha, na escola que a gente estuda, esse descontentamento tende a crescer. E é isso que vai levar a uma revolta da população, como a gente está vendo no Chile, desde outubro do ano passado. Nós vimos agora, domingo passado, outra manifestação multitudinária no Chile. Está um levante revolucionário na Nigéria agora também, né? Nós tivemos um processo amplo de mobilização aqui na Colômbia dias atrás. Esses processos, essas explosões sociais, né, é o que pode dar origem ao processo revolucionário. E elas são geradas por essa miséria, pela desigualdade e pela violência que o capitalismo reserva à ampla maioria da população. Então, o capitalismo cria a primeira, digamos assim, condição para a superação do próprio sistema. É isso que o Marx falava, que o capitalismo engendra, ele cria as condições da sua própria destruição, porque ele impõe às pessoas, com toda essa enganação que ele faz com as eleições, com tudo isso, ele impõe às pessoas condições de vida que são cada vez mais insuportáveis. Isso vai gerar o levante popular. Isso vai levar à insurreição ali na frente, que é a primeira condição fundamental para fazer revolução, que é a força. É o povo na rua, mobilizado, tem força para mudar o país. Qual é a outra condição, gente? É um polo consciente para essa mobilização. Porque também não adianta só a revolta do povo se o povo não sabe o que fazer para mudar o país. É preciso dar consciência a essa revolta, transformá-la numa revolução socialista que tire essas instituições que controlam hoje a nossa sociedade e coloque no lugar outras instituições da nossa classe,
conselhos populares, outras organizações da classe trabalhadora que vão controlar a sociedade e transformar a sociedade. Isso depende de um polo consciente. Esse polo consciente é o partido. No Brasil, é o PSTU, como parte da Liga Internacional dos Trabalhadores, que é a corrente que a gente constrói em todo mundo, que é a nossa internacional. Então, nós queremos também dos camaradas que têm consciência, que concordam com essa necessidade de mudar a sociedade, que venham nos ajudar a construir esse partido. Porque nós precisamos construir esse polo consciente e desde agora nós não vamos improvisar esse processo quando houver uma insurreição popular lá na frente. Nós precisamos tratar de fazer crescer o PSTU, estabelecer laços desse partido nos centros políticos, nos centros econômicos e populacionais mais importantes do país, estabelecer laços com amplos setores da população. Para quando essa revolta ocorrer, nós temos condições de canalizar essa revolta para fazer uma revolução e transformar o país. Então, a primeira tarefa, que é uma tarefa de todos nesse momento, é tratar de votar no PSTU, para fortalecer esse processo de organização, esse processo de lutas, para enfraquecer os nossos inimigos, para nós podermos botar na Câmara de Vereadores, garantirmos mandatos que estejam a serviço da luta e da organização, da difusão dessas ideias para a população. Agora, há uma segunda necessidade que é muito importante, dos companheiros, das companheiras, dos jovens, né, que têm essa ideia, que sonham com essa necessidade de mudança do nosso país, para que a nossa população, o nosso povo possa ter uma vida digna, venham se somar à construção do PSTU, venham construir conosco esse partido. Porque esse polo consciente, ele é absolutamente fundamental, ele é a segunda condição que é fundamental para que nós possamos avançar no sentido das mudanças que nós precisamos fazer no Brasil e com as mudanças que nós precisamos fazer na vida do nosso povo, que é superar essa sociedade, abrir caminho para a construção do socialismo aqui e em todos os países do mundo. Então, esse é o recado que eu queria deixar, o Romerito, aqui no final da nossa conversa, que é, sim, voto no PSTU por essas razões e queria reforçar esse chamado, a que os companheiros, as companheiras venham nos ajudar, da forma que cada um puder, mas venham nos ajudar na construção do PSTU, porque essa tarefa, a construção dessa organização é decisiva para o objetivo maior que nós temos. E nós haveremos de, com a nossa luta, com a nossa organização, com a construção desse polo consciente, nós haveremos de superar o capitalismo e de construir uma sociedade onde todos e todas possamos viver como seres humanos que nós somos, sem exploração, sem opressão de qualquer tipo, como seres humanos de forma plena, e não como escravos de banqueiros, como escravos de grandes empresários que nós somos nessa sociedade capitalista em que nós vivemos. É isso, gente. Vem conosco para a luta. Perfeito, Zé. Muito bom, é sempre muito bom conversar com você. Tenho certeza que a militância sai orgulhosa e quem não é militante conhece mais o partido e passa a ver com outros olhos. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, já estamos com as 2 horas. O debate é muito bom, mas no mais a gente agradece a sua disponibilidade, Zé, por participar aqui com a gente. E agora, um bom final de semana, um bom descanso para você, ok? Eu que agradeço, Romerito, você e também a todos e a todas que nos acompanharam aqui nessa conversa. Eu espero que ela tenha sido útil para todo mundo. Para mim, pelo menos, ela sempre é. A gente sempre reflete e aprende as coisas também assim, tá bom? Grande abraço para todos vocês, gente. Boa luta para todos nós. E 15 de novembro, vamos votar 16. Vamos votar PSTU. Valeu, Zé. Gente, muito bom o debate. É sempre bom conversar com o Zé Maria, mas a gente vai ficando por aqui. Antes da gente encerrar, eu vou passar alguns últimos recados, né, para você que estava acompanhando essa live, né, das coisas que a gente discutiu aqui. Se você está acompanhando a live e não conhece o partido, quer conhecer, tem um número de WhatsApp aí, você pode entrar em contato com a gente, pode acessar o nosso site, quer fazer uma doação, quer se filiar, tem lá uma seção no nosso site, ok? Se você quiser conhecer as nossas candidaturas nesse processo, nas eleições de 2020, tem o QR Code aqui, que ficou no canto da live o tempo todo, mas você pode acessar o link que vai estar aí embaixo, se você estiver assistindo essa live no YouTube, assistindo depois, né, porque a gente está encerrando a live agora, o link está aí embaixo, você pode conhecer todas as nossas candidaturas em todo o Brasil, elas estão aí nesse site, você pode acessar aí, ok? O Zé Maria mencionou uma cartilha que o Bernardo escreveu, né, sobre a experiência de conselhos populares em Timóteo. Essa cartilha também está disponível para download, o link está aqui embaixo, eu vou pôr aqui no YouTube, para você baixar essa cartilha, e tem também na nossa playlist, no nosso canal do YouTube, a live com o Bernardo discutindo especificamente a experiência do que foi o Conselho Popular de Timóteo, ok?
Gente, no mais, a gente agradece a participação de todo mundo, né? Fica aí os links, fica o convite do Zé Maria, venha construir essa alternativa com a gente e a gente volta a se falar na semana que vem, ok? Até lá, um abraço.